encerro fazendo a seguinte pergunta: o que é que o texto nos ensina? Eu vou começar com algumas afirmações e terminar com as negações. O texto afirma que sexo e gênero são definidos biologicamente, macho e fêmea, são definidos na criação. A gente é aquilo que a gente nasceu. É claro que a sociedade e o convívio com os pais vai nos ajudar a confirmar isso, a amadurecer e sermos aquilo que já somos por nascimento, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. Esse é o papel da família e o papel da sociedade, desenvolver aquilo com que nós já nascemos. Então, nós não podemos aceitar a ideologia de gênero. Segundo, nós afirmamos que a homossexualidade ela não é genética e, portanto, ela não é irresistível, mas é uma decisão que o indivíduo toma. Terceiro, a vasta aceitação, prática e defesa da homossexualidade em nossos dias mostra o juízo de Deus sobre nossa geração. Quarta afirmação: há perdão e libertação no Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre esse mesmo assunto, no capítulo 6, ele afirma ter conhecimento de pessoas que tinham sido assim, mas que foram mudadas. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, Paulo conhecia gente que tinha sido sodomita, efeminado, praticante da homossexualidade. Paulo conhecia alguns, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A mudança, a perdão, a libertação, a transformação. E o que isso tem a ver conosco em termos práticos? E eu queria que você pensasse nas seguintes coisas aqui, e eu agora estou fechando mesmo, não é? Vou fechar mesmo. Eu queria que todos nós prestássemos atenção nesse ponto. Note que o apóstolo Paulo não está tratando a homossexualidade como sendo o pior pecado de todos. Veja que, a partir do verso 28, que nós veremos mais adiante, na próxima vez, Paulo dá uma lista de quase 20 atitudes que ele considera igualmente como sendo erradas. Nunca no Novo Testamento a questão da homossexualidade é tratada isoladamente, mas sempre em conjunto com outros comportamentos. Por isso é muito errado a gente olhar para a homossexualidade como sendo pecado sem perdão. E algumas das reivindicações do movimento estão corretas. Às vezes a igreja é homofóbica mesmo. Ela rejeita mesmo. Ela não aceita. Às vezes na própria família. Vê como sendo uma coisa odiosa, que tem que ser combatida. A Bíblia não nos ensina que a homossexualidade é o pecado sem perdão. Só tem um pecado sem perdão na Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a homossexualidade não é esse pecado. Há outros pecados que a Bíblia trata: prostituição, adultério, fornicação, que é sexo entre gente que não é casada, trata com o mesmo rigor. Então é muito errado quando a igreja elege essa atitude aqui como sendo o ápice, o clímax de todos os pecados de imoralidade. Está errado isso. Nós temos que chamar o arrependimento todo mundo. Não é só quem está vivendo nessa prática da homossexualidade, mas chamar o arrependimento o adúltero, o imoral, que vive na prostituição, quem trai a mulher, quem trai o marido, o namorado que vai para a cama. Tem que chamar o arrependimento do mesmo jeito. Homofobia está errado. E nós repudiamos qualquer violência feita a uma pessoa só porque ela é homossexual. Repudiamos. Está errado isso. Porque não é assim que a palavra de Deus encara. Então eu queria que você analisasse bem isso, que você pensasse no seu coração a respeito desse assunto. Agora, me deixe dar uma palavra para aquelas pessoas que são crentes em Jesus Cristo, mas que se sentem atraídas e tentadas por pessoa do mesmo sexo. É mais comum do que você imagina. Pessoas que estão na igreja, são crentes de verdade, creem no Senhor Jesus, mas elas sentem essa atração. Eu quero que você veja a diferença entre tentação e o pecado em si.
Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cai nele. Nós somos tentados de muitas maneiras. Quem não é homossexual, ele é tentado para o lado de cobiçar pessoas que não lhe pertencem, do outro sexo. Quem sofre com essa questão da homossexualidade é tentado a cobiçar pessoas do mesmo sexo. Mas, no fim, é uma tentação do mesmo jeito. Então, não é pecado você ser tentado. Pecado é quando você concorda, quando você aceita, quando você começa a fantasiar, quando você vai para a internet para ver e depois você vai para a prática. Aí é pecado. Eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Não é verdade? Então, pensamentos vêm, tentações vêm, desejos chegam no coração, mas a gente pode dizer não, não e não. E nós podemos lutar contra isso com a graça de Deus, não só contra essa tentação, mas contra qualquer outra. Com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos lutar contra a tentação. Então, ser tentado em si não é pecado. Mas o pecado é quando você se deixa envolver. Também uma palavra a quem está envolvido na prática homossexual. Como eu disse, a igreja não pode ver isso como sendo pecado sem perdão. E é necessário que você entenda que o mesmo tratamento que nós lhe daríamos é o mesmo tratamento que nós daríamos a uma pessoa que também está engajada em qualquer outra prática sexual ilícita. E o tratamento é padrão, é o mesmo. Arrependimento, mudança de vida, fé no Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados, comunhão com Deus e com o seu povo. É a mesma mensagem, não tem diferença nenhuma. E a última palavra aqui, talvez a mais difícil, aos pais que têm filhos que estão sendo tentados nessa área. É muito difícil isso. E muitos pais sofrem. Eu não sei nem como. Cada situação é uma situação. Talvez a minha história ajude um pouquinho. Eu fui um menino muito malvado, não desse jeito, né? Mas eu dei muito trabalho à minha família. Dei muito trabalho. Roubava coisa de casa, ia para farra, ficava bêbado, fazia coisas das quais hoje eu tenho vergonha só de falar, não vou falar muito não. Mas eu tinha uma mãe que me amava e orava por mim, e um pai que discordava completamente de mim, mas nunca fechou a porta da casa dele para mim. Nunca fechou. Eu sabia que mesmo depois daquelas noites de farra e tudo mais, eu podia voltar para casa, que eu tinha um lar ali. Que meus pais não concordavam comigo, isso era muito claro, mas eles nunca me abandonaram. No dia que Deus abriu o meu coração e eu me tornei crente, os meus pais me receberam de braços abertos. Eu sabia que eu tinha um lar para onde eu podia voltar, alguém que podia me abrigar e me ajudar e me acolher. Então, se eu posso dizer alguma coisa para você, não feche a porta para o seu filho. Você pode deixar muito claro para ele que você não concorda, mas você pode fazer isso sem demonstrar rejeição e ódio a ele. Você pode dizer, você ainda é meu filho e eu vou amar você, não importa a decisão que você faça. Mesmo que eu não concorde com isso, e você sabe que eu não concordo com isso, mas a porta do meu coração, e enquanto for possível, da minha casa vai estar aberta para você. É claro que na minha casa eu não quero que você traga pessoas, que você não faça tais coisas, tem hora para você chegar e tem tudo mais, enquanto você estiver na minha dependência, não é? Mas o meu coração está aberto para você, você conta com minhas orações e vou estar com você sempre. Eu acredito que o amor e a misericórdia são o melhor caminho. São o melhor caminho. Quem sabe um dia esse filho vai dizer, puxa vida, eu sou tão rejeitado, as pessoas olham com tanto preconceito para mim, mas minha mãe me ama. Meu pai me ama, apesar de eu ter dado tanta tristeza ao coração deles, e quem sabe Deus não vai usar isso para fazer a diferença na vida do seu filho. E que Deus a todos nos dê graça, meus irmãos. Oremos pelo nosso país, oremos por esses queridos que lutam com essas coisas, que Deus nos dê misericórdia, sabedoria, para lembrarmos que aquele que está em pé, veja que não caia. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Oremos. Ó Pai querido, nós pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, pedimos perdão pelas vezes que não soubemos tratar pessoas que estão lutando contra essa tentação.
Eu oro pelos pais que têm que lidar com filhos nessa situação. Oro pelos jovens da igreja, adultos, também pessoas casadas que lutam contra essa tentação. Ajuda o Senhor a vigiar e orar para não cair em tentação. Dá-lhes graça e misericórdia. Ajuda, Senhor, o nosso país, tem misericórdia de nós. Permita que nós continuemos a ter liberdade de expressão, de religião, de consciência, para que possamos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor planejou para nós, uma igreja que é sal e luz do mundo. Graças te damos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.